Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, na verdade no final de semana inteiro vai ser elétricas. Vou tentar aí colocar a Itaúsa no domingão, como é clássico. Falo com vocês dia 27, um dia depois da aprovação, aí com um coro bem a maioria na Câmara sobre o teto do ICMS. Isso faz com que a utilidade pública fez com que, principalmente as elétricas, né, sofressem um pouquinho no curtíssimo prazo. Então vou tentar falar aqui no final de semana sobre a Taesa. Hoje, transmissão paulista, tá? ISA-CETEP tá, o nosso principal foco aqui nesse vídeo. A gente vai comentar um pouquinho sobre o histórico, sobre o preço de curtíssimo prazo e a notícia em si, tá, pessoal? Vocês sempre recebem aqui nos vídeos da ISA preço justo, fundamentos, aquela coisa toda bonita. Hoje vai ser mais especificamente para você de curto prazo, tá? E lá no final, você holder, o que é importante você saber sobre a ISA, tá? Que é a rentabilidade e o retorno dela de 2000 para cá, comparado aí com alguns setores, tá? Bem interessante, fique comigo até o final. ISA-CETEP, pessoal, é o assunto de hoje. Eu já trago aqui a notícia. Ontem eu publiquei um vídeo, vou deixar no card aqui para vocês, do porquê que as elétricas caíram. Bom, tá aí. Pessoal, esse slidezinho é o principal. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre o projeto de lei complementar 18/2022, tá? Foi aprovado aí com folga na Câmara dos Deputados, com 403 votos a favor, 10 contrários, tá? Os estados não poderão cobrar, se aprovado esse PL também no Senado e sancionado pelo presidente, não poderão aprovar um ICMS, uma alíquota acima de 17%. Tá certo? Acima de 17% sobre no ICMS, né? Sobre energia elétrica, combustíveis, comunicações, transporte coletivo e gás natural. Então é uma péssima notícia, por exemplo, para as elétricas, tá certo? Porque isso, pessoal, faz com que a inflação seja, vamos dizer assim, mitigada no curtíssimo prazo. E muito do preço das elétricas hoje leva em consideração a evolução do IPCA. Vocês perceberam que nós tivemos uma inflação, um dado de inflação muito ruim, tá? Semana passada, me falha agora, ou no começo da semana, perdão. Tá? Inflação forte, núcleo forte também. Aí as elétricas sobem, porque os reajustes são feitos via inflação e nenhuma empresa, pessoal, tanto eu que vos falo, vocês aqui, sempre tentamos reajustar quando reajustamos via inflação, colocando um BDIzinho em cima, tá? Então é motivo de aumento de lucro, aumento de geração de caixa, inflação subindo. Por isso que é um setor defensivo, tá? Blindado de inflação. Quando nós temos um cenário, tá, de uma lei ou de algo novo que vai conter ou até arrefecer a inflação, segundo a XP, pessoal, vou trazer aqui um foco para vocês, segundo a XP, tá, essa medida, tá, esse PL pode reduzir até 1,3%, tá, do IPCA. Certo? Isso é sim um arrefecimento da inflação. Se teremos um arrefecimento da inflação e o CDI alto, pessoal, o principal competidor das empresas de energia elétrica, utilidade pública em geral, é o CDI. Tá? Então você que vai, o grande fundo, vai investir numa elétrica ou investir em juros, tá? Em renda fixa, ele vai fazer essa continha aí. Quem cresce mais, porque as elétricas tendem a ter ali uma consistência maior nos seus lucros e não crescer muito. Por isso que participar de leilões com alavancagem baixa, empresas do setor que tem alavancagem baixa, pessoal, por mais que não estavam dentro do radar, vieram para o radar. Energias do Brasil, Equatorial, a própria CPFL, que começaram a pagar caro pelos novos leilões e para ganhar essas concessões, só que o mercado gostou. Porque é um setor que tem a inflação a seu favor e que está crescendo. Certo? É o melhor setor em termos de regulamentação no Brasil. Setor mais maduro, que a gente tem ali cada vez menos o governo dentro e mais atividade, competição, diferentes empresas. Vejam quantas elétricas nós temos aqui para investir, pessoal. Olha para o setor de utilidade pública, no caso de saneamento básico, por exemplo, como é mais comprimido. Tá? Então, dentro do Ibovespa, para aquela carteira de longo prazo, para aquela carteira para bater a inflação, a gente não precisa nem circular muito, né? Bancão, você pode dizer que em algum momento pode ter dificuldade, mas utilidade pública, energia elétrica especificamente, é o melhor setor. E é a melhor alocação que você pode fazer aqui no Brasil, no contexto brasileiro, tá? Nesse momento, esse PL pode fazer com que uma das precificações desse setor no curtíssimo prazo, tem muito no preço das elétricas a inflação subir, ou pelo menos se manter na alta, então os reajustes ainda participarem do ecossistema aí dessas companhias, muito disso está no preço. Como a notícia passa fácil pela Câmara, talvez passe no Senado, pessoal, a gente é natural
que isso saia um pouquinho dos preços. Então, a utilidade pública sai um pouquinho do fluxo de utilidade pública e vai para o setor de consumo e varejo, que se beneficia, por exemplo. Vai para as distribuidoras de combustível, como uma Vibra. Por exemplo, a Vibra, se passar esse projeto, tende a voar. Tá certo? Sem dúvida nenhuma. Ela vai tirar ali um dos seus grandes custos, tá? E vai aumentar a sua margem. Então, uma empresa que tem margem de 3%, 4%, bomba ali para 4,5%, 5, alguma coisinha. Isso faz totalmente diferença, tá? Sem dúvida nenhuma também faz diferença para o consumo e varejo. Mais dinheiro em circulação ali com menos retenção de impostos. Então, a gente tem que saber ler, tá? Deixem as suas opiniões aí nos comentários sobre o PL, bom, ruim, tá? E aí a gente parte para a aplicação financeira que não depende de opinião. Pessoal, a gente tem que ser tático. E o tático nesse momento é o ICOM sendo valorizado, subsetores específicos, como é o caso de distribuidora, Vibra, por exemplo, sendo beneficiado, tá? E utilidade pública por hora, porque muito do preço atual está incluído ali um crescimento da inflação, tá? Ou pelo menos uma estabilização da inflação. Por hora vai enxugar um pouquinho. Quanto vai enxugar? Vou tentar passar no gráfico para vocês. Certo, pessoal? Então esse é o impacto, por isso que eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Aqui no canal, uma sequência aí de utilidade pública, tá? Principalmente energia elétrica. Como é que está o ano das utilidades públicas, pessoal? Eu coloquei o IFNC aqui também, 2 setores defensivos, tá? De novo, voltando na notícia, é bom pro setor financeiro também, tá? Esse abono fiscal no curtíssimo prazo, tá? Porque mais dinheiro em circulação, menos medo de inadimplência. Se o setor de consumo e varejo ganha, pessoal, o banco ganha junto, tá certo? O banco ganha junto, principalmente para a tese do ano, porque no segundo semestre eu tô ressabiado com a inadimplência, PDD. Poxa, uma notícia de bondades fiscais do governo que faz todo sentido em um ano de eleição. Olha, banco fica mais forte, tá? Então eu vejo que IFNC é levemente beneficiado se passar esse PL, o índice de financeiro, tá? Enquanto utilidade pública cai, mas está muito bem no ano, é o melhor setor do ano, 17% só nesse ano, pessoal, de alta. O setor. Você pegar uma empresa como a CPFL, por exemplo, que é a melhor empresa do setor no ano, subiu aí 50%, tá? Quando a gente vai para o ICOM, começa a sentir alta. Então, eu comprei a call da Magalu, pessoal, 1,5 atrás. Tá? Errei no timing, tá? Mas a tese, fechamento de curva de juros, está dando certo, tá? Porém, a Magalu está demorando para subir. Ontem subiu quase 10%. Então, talvez eu tenha ali ainda sucesso na minha call. Mas é um movimento que eu já esperava, mesmo sem esse PL. O PL acelera, tá? Especulação de curto prazo. Então, de toda essa queda aqui, pessoal, é tendência do ICOM. É macroeconomia. É o fluxo saindo de um setor de crescimento indo para valor, dividendos. Porém, tá? A recuperação de boa parte dessa queda, ou de 30%, de 40% dessa queda, é natural. Tá? Então a expectativa é que esse PL, se aprovado, dê um bump, tá? Para o ICOM. Não é reversão, é só mais uma alta igual março. Certo, pessoal? A expectativa também, certo? E que é ruim para utilidades públicas, que é utilidade pública, pessoal, que essa medida, e aí já entra um pouquinho de quem é técnico do assunto, tá? Com o PL sendo aprovado e colocando esse teto no ICMS, pessoal, pressiona as contas públicas, principalmente estados e municípios. Tá? Em um primeiro momento, os estados e municípios que perderem 5% de arrecadação, caso passe esse PL, perdeu 5% de arrecadação, seja município ou estado, pelo que eu entendi e interpretei, tá bom, pessoal? A União vai bancar essa perda. Então não vai ter perda de arrecadação em um primeiro momento, não sei por quanto tempo, tá? Só que isso no médio prazo e no longo prazo é ruim. São mais de 60 bi que tendem a ser desaparecerem aí das contas públicas, da arrecadação pública, tá? Se isso vai reverter em consumo e vai aumentar ali a arrecadação porque as empresas estão gerando mais lucro, etc. Não sei, pessoal. Isso é uma continha que eu não sou economista e que a gente vai ter que aos poucos ir consumindo informação de pessoas que são bem competentes no assunto. O que eu tenho em mente é que provavelmente a curva de juros longa deve sentir. E o mercado precifica isso contra utilidade pública. Porque se nós temos
uma medida que vai colocar a inflação para baixo no curtíssimo prazo, tá? Inflação para baixo, 1,3% segundo a XP. Já é ruim para o setor, porque muito da inflação está embutida no preço atual. Então vai ter uma venda natural, pessoal, para o setor. E no longo prazo, tá? A inflação a gente não sabe como vai ficar, mas no longo prazo, uma medida que é ruim para o fiscal das contas públicas, perda de 60 bi, por exemplo, com esse teto, tá? A curva de juros tende a subir, longa, ou a, pelo menos, manter os patamares atuais. A curva de juros é o principal competidor do setor. Então, foi um dia em que duas continhas da Faria Lima talvez tenham colocado o setor para baixo, tá bom? Deixem a opinião aqui, pessoal. Eu vou colocar para vocês esse gráfico que parece piada, né? Então, vale a pena investir na Transmissão Paulista com regulamentação nova ou não no setor, pessoal? Tá aqui, ó. Então, dos anos 2000 para cá, pessoal, eu coloquei aqui a disputa. O ICOM subiu 400%, utilidade pública subiu 250%, tá? Em 20 anos. E a Transmissão Paulista, sem dividendos, porque é ajustado, 61.000%. Então aqui, o percalço de curto prazo é uma coisa, mas você de longo prazo, por favor, não precisa ficar preocupado, pelo menos não, se o seu objetivo é bater a inflação com a Transmissão Paulista, tá? Ela vai ser aquele ativo que você pode muito bem ganhar uma concessão, um leilão, e ela crescer, tá? E ainda bater a inflação via somente o dividend yield dela, que muitas vezes bate uma inflação saudável. Como a gente está com inflação de 2 dígitos, fica difícil. Mas quando a inflação convergir para o teto, para a meta, seja ali 5, 4, 3, você com certeza, só com os dividendos, vai pagar suas continhas, tá? No curtíssimo prazo, e finalizo o vídeo aqui, pessoal, para vocês táticos de curto prazo, um primeiro olhar. O que eu faço para vocês? Trago as duas últimas quedas, tá? Colocando no contexto de 2021 também, tá? Então, essas duas últimas quedas projetadas do topo, tá? A gente chegaria aqui, de novo, à região dos 22. 22,78, 22,74, 22,81, 21 e 42, 41, 22 e 34. Tá? É uma boa região aqui, tática, tá? Então você que está aportando aí na Transmissão Paulista, talvez seja interessante você cadastrar uma ordenzinha ali se quer desconto técnico de volatilidade no contexto 2021 para cá, tá? Aí, se você é um cara que acha que vai ser um pouco mais veemente essa queda, pois bem, eu trago para vocês que a partir dos 22 eu deixaria aqui o vento empurrar ela até a região dos 19. Um candlezão assim igual esse aqui, né? Pode acontecer. 19, 18 e 46, 19, 61, tá? Apocalipse para o setor, para a Transmissão Paulista tá aqui, ó, que são os preços de equilíbrio da pandemia. 17,38, 15,47. Então, lançadores de put que me escutam aí, olha, o mais conservador, lançar put abaixo dos 17,50 é sucesso, na minha opinião, tá bom? Durante esse caos entre aprovação ou não do Senado, sanção ou não do presida, tá? Eu acho que você também pode ter confiança aí de lançar calls, caso posicionado coberto, né? Acima dos 26,20. Eu acho que durante o trâmite, tem que ver aí as datas para ir para o Senado, não sei quanto tempo demora isso. Você pode, no curto prazo, também ganhar os prêmios aí de calls cobertas, vender call coberta. Seriam essas duas estratégias, pessoal, as três, na verdade, né? Lançamento de put, lançamento de call, tá? E a região dos 22 aqui como primeira parada, para quem está otimista, tá? E para quem está pessimista, acredito aqui dos 19,61, pessoal, mas melhor que os 19,61, eu acho que é o lançamento daí das puts nos 17 e nos 15. Pessoal, eu tô colocando aqui os 17, pessoal, com um movimento tá? Pandemia, certo? O mais normal é que ela pare aqui entre 21 e 41, 22 e 81, tá? O mais normal. Beleza? E fique lateralizando aí, como ela tende a lateralizar em momentos da história. Então, isso aqui, pessoal, esse movimento é o que eu imagino para a Transmissão Paulista. Tá? Eu já imaginava ano passado,
continuo imaginando esse ano. Por que eu imaginava ano passado? Porque eu achava que a inflação ia ficar alta, perto de 2 dígitos, por exemplo, mas não ia aumentar mês a mês. Nós estamos a 12% na inflação acumulada. Então, ela ganhou mais um solavanco para cima, o setor como um todo tá indo muito bem. Esse é o movimento que eu espero, tá? Para 2022, segundo semestre em diante, principalmente se tiver uma medida de curto prazo que vai aliviar a inflação. Tá? Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou dar sequência aqui na Taesa e Copel e todas as empresas aí do setor durante esse final de semana. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.